Temos uma palavra toda especial para o seu coração, amém? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. A palavra nos diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor fale ao coração dos teus filhos, ó Deus, que cada ouvinte, ó Pai, que cada espectador, ó Deus, que cada pessoa que estiver acompanhando essa live receba, Pai, a palavra diretamente de Ti, ó Deus. Que eu seja capaz de transmitir exatamente aquilo que o Senhor quer para essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje nós estamos comemorando uma data muito importante, que é uma data internacional, que é o Dia da Família. O dia 15 de maio, desde 1993, foi instituído pelas Nações Unidas como o Dia da Família. É um dia que foi criado para destacar a importância da família, que é o primeiro núcleo de convivência. E Deus me deu essa palavra, Deus ministrou essa palavra ao meu espírito para trazer nessa noite, dizendo assim, o sábio Salomão escreveu: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E quando a gente para pensar um pouquinho nesse versículo, a gente vê que o começo das coisas, o princípio das coisas é sempre muito bom. Nós celebramos casamento, celebramos nascimento de um filho, celebramos novas conquistas, novos trabalhos, tudo aquilo que começa é sempre muito bom. Nós vamos com empolgação, né? Eu sou uma pessoa sanguínea, então eu posso falar isso com propriedade. Começar é sempre algo muito empolgante, mas uma coisa que nós não percebemos, uma coisa que às vezes passa por nós, que nós não tomamos cuidado, é com o meio. Porque no meio é que chega a rotina, é no meio que surgem conflitos e é no meio que aparecem as diferenças, é no meio que o amor deixa de ser só emoção e precisa se tornar decisão e um cumprimento de mandamento, porque amar é um mandamento, não é um sentimento. Então, desde o princípio, o Senhor Deus, ele revelou que a família é um projeto divino, a família é um projeto de Deus. Quando nós acompanhamos lá em Gênesis a história da criação, nós vemos que cada dia Deus foi criando todas as coisas pelo poder da palavra, haja luz, haja divisão de luz e trevas, haja porção de água, porção de terra. E nós vemos que ao final de cada dia, Deus disse que era bom. A palavra nos diz, e viu Deus que era bom. Mas após criar o homem, pela primeira vez, Deus observou a sua criação e destacou. E viu Deus que não era bom que o homem esteja só. Isso está lá em Gênesis 2:18. Então, antes mesmo de existir qualquer instituição humana, Deus estabeleceu a família. Deus estabeleceu a família como um lugar de pertencimento, um lugar de cuidado. Então, para que nós possamos entender que melhor é o fim das coisas do que o começo, nós precisamos ter cuidados com o meio. Por quê? Porque não é o começo que define uma família, é a forma como ela atravessa o meio. E aí a gente vê que os detalhes de convivência no dia a dia, eles constroem ou desgastam a família. São pequenos detalhes que impactam. No começo, os pequenos detalhes não fazem muita diferença, não. Mas ao longo do tempo, vêm as crises. Muitas famílias não rompem
por apenas grandes crises. Por quê? Porque faltou cuidado diário, e esses desgastes com pequenos cuidados diários geram as crises. Nós vemos que detalhes no dia a dia, sabe, fazem toda a diferença. É uma palavra dura, uma palavra maldita ou um silêncio prolongado demais, a falta de diálogo, falta de tempo de qualidade, falta de um abraço, falta de perdão. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. Às vezes a gente acha que as grandes coisas, né, é que fazem relacionamentos serem destruídos, famílias serem destruídas, mas quando a gente vai observando os detalhes, a destruição, ela não acontece de uma hora para outra, ela vem gradativamente acontecendo por falta de atenção aos detalhes do dia a dia. Então, é no meio do processo. Quando nós, vamos falar de casamento, por exemplo, quando nós nos casamos, estão se unindo duas pessoas completamente diferentes, com criação diferente, com costumes diferentes, famílias totalmente diferentes, e essas duas pessoas vão estar juntas para cumprir um propósito que foi estabelecido desde a criação, que é a formação da família. Então, para isso, nós precisamos abrir mão de muitas coisas que parecem pequenas, mas que impactam diretamente as nossas vidas. Grandes lares são construídos com pequenos cuidados repetidos todos os dias. Então, são aquelas coisas que parecem bobas, aquelas coisas que parecem simples. É um bom dia, é um abraço, é um elogio, é algo que vai cativando, é o que fortalece o meio da caminhada familiar, o meio da trajetória familiar. Quem cuida dos detalhes, com certeza, protege os vínculos. E tem uma coisa muito preocupante que acontece nas nossas vidas e que nós precisamos estar atentos. É servir bem os de casa. Isso é um princípio espiritual. Quantas vezes nós valorizamos muito mais as pessoas de fora do que as pessoas de dentro da nossa casa? Para pensar. Quando você vai receber uma visita, costuma-se colocar uma mesa posta para aquela visita, com tudo bem arrumado. E quando é para a própria família, muitas vezes nós abrimos mão disso. Porque dá muito trabalho, porque tem que arrumar depois, porque tem que lavar tudo depois. Mas é para os nossos que nós devemos fazer o melhor, valorizar quem está dentro da nossa casa, valorizar quem está conosco. Nós temos muito mais paciência com as pessoas de fora. Às vezes até o uso de palavras. Às vezes alguém aborrece a gente no serviço, um vizinho, no convívio, enfim, em vários lugares. E a gente controla as palavras, a gente pensa muito bem, mas quando é alguém de casa, não. A gente fala de qualquer maneira, a gente não se preocupa. E isso é uma coisa que impacta muito a nossa vida familiar. A palavra de Deus fala que aquele que negligencia a sua família e principalmente os da sua casa é igual ao infiel. Então nós precisamos nos dedicar à nossa família. O Dia da Família foi um dia instituído. Por quê? O Dia da Família é só o dia 15 de maio? Não, de maneira nenhuma. O Dia da Família é todo dia, mas é para nos trazer um alerta de que o nosso primeiro ministério, a célula mais importante da nossa vida, é a nossa família. Aquele lugar que nós podemos ter um dia difícil, um dia desafiador, um dia cheio de contratempos, mas quando nós chegamos dentro da nossa casa e encontramos a nossa família, ali nós temos o nosso refrigério.
E eu acho muito interessante, eu até comentei isso com as meninas da minha célula ontem, que quando nós temos algum problema no trabalho, por exemplo, e aí a gente tem aquele dia difícil, né? E aí quando a gente chega em casa e as coisas estão bem em casa, a gente consegue ficar bem. Agora, quando é o contrário, se eu tenho um problema dentro da minha casa, qualquer outra coisa que eu fizer vai ser afetado, porque a minha família é a minha base. Então não adianta eu conquistar multidões e perder a minha própria família. Não adianta eu procurar agradar outras pessoas e a minha família ficar distante de tudo isso. Nós precisamos, dentro do nosso convívio familiar, valorizar os bons momentos. O que acontece conosco ao longo dos anos, com o passar do tempo, com os nossos filhos? Eu tenho os meus filhos adultos já, mas quem tem filho pequeno, quem tem filho adolescente, o que nós precisamos fazer? Valorizar os bons momentos. A nossa tendência, muitas vezes, é focar só naquilo que deu errado, focar só naquilo que é um problema. Mas não, toda família passa por dias difíceis. Toda e qualquer família tem momento de dor, tem momento de conflito, tem momento de lágrima, tem. Mas nós não podemos permitir que esses maus momentos apaguem a beleza de toda a história. A nossa vida é uma construção e nós precisamos olhar para cada detalhe dessa construção e valorizar, sabe? Lembrar cada vitória, lembrar cada conquista, lembrar cada superação, momento de doença e que foi superado, momento de algum bem material dentro de casa. Nós precisamos honrar os caminhos que percorremos. Por quê? Porque famílias saudáveis não são aquelas que não têm problemas, são aquelas que aprendem a enxergar graça no meio da caminhada. E é por isso que nós precisamos valorizar cada detalhe da nossa família. Por quê? Porque quem aprende a agradecer pelo caminho consegue enxergar beleza até nas cicatrizes. Sabe aquela dificuldade que você passou? Quando você olhar para lá, você vai ver, poxa, eu venci junto com a minha família. Se eu estivesse sozinho, eu não teria conseguido. E essa palavra, esse versículo que nós lemos, ele nos ensina que o fim é melhor do que o começo. E por que o fim é melhor do que o começo? Porque no começo já existe uma expectativa natural, mas no fim existe um testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. No começo existe um sonho, mas no fim existe uma história para ser contada. No começo tem uma promessa, mas no fim tem o cumprimento da promessa. Aleluia! O fim é melhor porque é nele que contemplamos tudo o que é vivido. É nele que celebramos as lágrimas vencidas, as batalhas superadas, os abraços restaurados e o amor que permaneceu apesar da dificuldade. O fim é melhor porque ele revela que valeu a pena cuidar no meio. Aleluia! É quando cuidamos bem da nossa família, Deus nos concede algo precioso, que é o legado. Legado não é aquilo que nós deixamos, mas é quem nós deixamos para os nossos. Amém? Isso nos fala de continuidade, de herança, de bênção que atravessa gerações. Quem cuida da sua família no meio não preserva apenas relacionamento, constrói o legado. Que Deus nos ensine todos os dias a cuidar da nossa família no meio dessa construção linda, desse projeto lindo de Deus, que é a nossa família, para que possamos celebrar um fim cheio de gratidão, honra
e testemunho. Amém? Receba essa palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus.